Jornada espiritual para 40 madrugadas. Tema geral: a importância do Espírito Santo no tempo do fim. 16º dia. Tema do dia: o Espírito Santo e o enigma do número 666. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem o entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homens. Ora, esse número é 666. O Espírito Santo foi encarregado de nos guiar a toda a verdade. João capítulo 16, versículo 13 e 14. Jesus sabia que sem o auxílio do Espírito Santo, jamais entenderíamos sua palavra. Guiados pelo Espírito Santo, vamos analisar esse tema. Vamos primeiro organizar os fatos numa ordem cronológica. Primeiro, os capítulos 13 e 14 do livro de Apocalipse falam de um dragão e duas bestas. A primeira besta emerge do mar e a segunda emerge da terra. Segundo, o dragão é uma referência a Satanás. 2.1. A primeira besta que emerge do mar é uma referência a certo poder religioso que oprimiu o povo de Deus no passado e fará o mesmo no futuro. 2.2. A segunda besta que emerge da terra é uma referência a certo poder político que apoiará a primeira besta nos seus intentos contra o povo de Deus. Apocalipse capítulo 13, versículo 15. Terceiro, a segunda besta vai emitir um decreto de morte contra os que se negarem a adorar a imagem da primeira besta. Apocalipse capítulo 13, versículo 15. Quarto, o povo de Deus é identificado como os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse capítulo 14, versículo 12. Quinto, as duas bestas, a que emergiu do mar e a que emergiu da terra, são aliadas do dragão. Sexto, a primeira besta, que emergiu do mar, povos ou nações, irá conferir autoridade à segunda besta, que emergiu da terra. E a segunda besta, que emergiu da terra, usará sua influência política para promover os interesses da primeira besta. Sétimo, a primeira besta, que emergiu do mar, recebeu uma ferida de morte, mas a ferida mortal foi curada. Apocalipse capítulo 13, versículo 12. 7.1. A ferida mortal representa um período da história em que esse poder religioso caiu em descrédito e perdeu sua capacidade de influenciar as nações do mundo. 7.2. A ferida mortal, que foi curada, representa o momento em que esse poder readquiriu sua autoridade e voltou a influenciar as nações do mundo. Oitavo, a segunda besta usará sua influência para estimular os habitantes da terra a adotar a imagem da primeira besta. Nono, essa besta, que surgiu da terra e representa um poder político, parece um cordeiro, mas fala como um dragão. 9.1. Essa metáfora indica que essa besta representa um poder político cuja constituição favorece a liberdade religiosa, mas, por conta de sua aliança com o dragão e com a primeira besta, promoverá uma forte intolerância religiosa contra o povo de Deus. 10º, a imagem da besta, como já vimos, representa um falso dia de culto, introduzido no lugar do verdadeiro dia de culto instituído por Deus. Depois das informações acima, creio que ficou mais fácil desvendar o mistério dos 3 números que indicam a besta que emergiu do mar. Os 3 números 666 se apresentam como se fosse uma charada ou enigma, seguido de um desafio.
quem tem entendimento, calcule, ou seja, descubra se puder. Até esse momento, o único poder que tinha autoridade revelada era o dragão, Satanás. As duas bestas tinham sido identificadas apenas como dois poderes, um religioso e o outro político. A partir desse momento, o texto bíblico oferece algumas pistas para que a segunda identidade seja revelada. Os três números em sequência representam uma espécie de senha para identificar o líder religioso que representa esse poder. O que o texto bíblico declara sobre esses três números? O que o texto bíblico declara sobre esses três números? Primeiro, que é o número de homens. Apocalipse capítulo 13, versículo 18. Segundo, que representa aquele que vai liderar a segunda campanha opressora contra o povo de Deus. Terceiro, que possui a capacidade de influenciar líderes religiosos, ao ponto de baixarem decretos contra o povo de Deus. Curiosamente, o livro do Apocalipse apresenta duas sequências de números, 144 e 666. A primeira sequência, 144, está ligada ao povo de Deus. Já a segunda sequência, 666, está ligada aos poderes opressores do povo de Deus. É fácil perceber que a primeira sequência, 144, se refere à história do povo de Deus. Apocalipse capítulo 7, versículo 4. A segunda sequência, 666, está ligada à história de todos os povos que oprimiram o povo de Deus. Daniel capítulo 3, versículo 3. O número 6, na cultura hebraica, significa imperfeição. Repetido 3 vezes, indicava plenitude de imperfeição. Já o número 7 significa perfeição. O 12, totalidade. E o 3, plenitude. Era comum na antiguidade usar números para disfarçar um nome. Nos alfabetos gregos e hebraico, toda letra correspondia a um número. Somando as letras desse número, qualquer pessoa podia ter um código numérico. João certamente usou um código numérico para alertar o povo de Deus quanto aos perigos nos últimos dias. O propósito de João foi denunciar o líder do sistema religioso que nos últimos dias, sob o pretexto de fazer o bem à humanidade, seria intolerante com o povo de Deus. Nos dias de João, esse sistema foi representado por Nero César, cuja gematria do nome somava 666. Razão porque Nero foi cognominado de a besta. Gematria era a técnica usada na época para codificar os nomes. Como a mensagem de João, nos capítulos citados, é referente ao tempo do fim, podemos concluir por referência que o número 666 é uma espécie de gematria do líder religioso que irá seguir o povo de Deus nos últimos dias, que irá perseguir o povo de Deus nos últimos dias. No futuro próximo, o poder religioso que representa a primeira besta terá sua identidade revelada e receberá um nome próprio. Hoje, através da gematria, podemos identificar alguns títulos ligados à besta. Logo, saberemos quem personificará a primeira besta. Quando esse dia chegar, quem não estiver na companhia do Espírito Santo estará nas mesmas condições das virgens nécias. Permita que o Espírito Santo dirija sua vida hoje. Texto do pastor Jair Góes. Leitura de Carlos Bock. Amanhã estaremos no 17º dia. O assunto é os pecados que mais entristecem o Espírito Santo. Que você possa ter um dia abençoado e feliz, cheio do Espírito Santo. Amém. Eu te espero amanhã.